Shalom pessoal, aqui quem fala é o professor Marcos. Hoje, dando continuidade ao nosso curso de hebraico completo, eu vou falar sobre a segunda parte dos pronomes possessivos. Ok? Vamos lá então. Bom, na aula passada, nós começamos a estudar sobre os pronomes possessivos e nós vimos essa parte aqui que originalmente o hebraico não possuía palavras separadas para os pronomes possessivos, e vimos também que atualmente a ideia de posse no hebraico ela é representada hoje de duas formas distintas, e todas duas utilizando os sufixos pronominais. Então, na aula passada, por exemplo, nós vimos essa forma aqui de indicar o possessivo, que são os sufixos pronominais acrescentados a essa preposição aqui, ó, shel. E se você não viu a aula passada, não assistiu o vídeo, deverá assistir esse vídeo, tá? Nós temos aqui, olha aqui, né, uma observação para o possessivo com a preposição shel, veja a lição anterior, né? E sobre a ideia de sufixo pronominal, também está na lição 19. Então, hoje, nós vamos falar sobre essa forma aqui, ó, que são os sufixos pronominais acrescentados aos próprios substantivos. Okay? Essa forma aqui, para quem estuda o hebraico bíblico, é muito importante, porque a única forma utilizada no hebraico bíblico é essa dos sufixos acrescentados diretamente aos substantivos. Okay? Vamos ver então como é que fica aqui. Observe que essa forma de utilizar o sufixo pronominal com o substantivo, ela é uma forma que pode ser encontrada tanto no hebraico moderno e sempre no hebraico bíblico. Tá? E mesmo na língua coloquial, nós vamos encontrar o uso dos sufixos pronominais junto às palavras. O mais utilizado no hebraico coloquial é a utilização do shel, aquele que nós vimos na aula passada. Mas, em alguns casos, é comum encontrar no hebraico coloquial também esses sufixos pronominais. Quando? Olha aqui. Para expressar parentesco, utiliza-se bastante no hebraico coloquial. Então, por exemplo, eu tenho aqui ar é irmão. Agora, observa bem que eu tenho aqui o sufixo pronominal da primeira pessoa. Aí fica ahi. Ahi, meu irmão. Aqui eu tenho a palavra pai, com sufixo pronominal. Pai em hebraico é Abba. Porém, quando vai utilizar o sufixo pronominal, aqui eu utilizei o sufixo pronominal da segunda pessoa do masculino singular, teu. Então a pronúncia, olha como é que fica. Avirra. Avirra é teu pai. Sufixo pronominal colocado diretamente no substantivo. Olha esse sufixo pronominal aqui, olha. É da terceira pessoa do masculino, singular. Indica que é dele. Então aqui eu tenho a palavra mulher com sufixo pronominal, a palavra mulher sozinha, Ishá. Porém, com o sufixo pronominal vai ficar estou. Isso com o sufixo da terceira pessoa do singular masculino. Estou. Tradução, a mulher dele. Vamos ver aqui outros casos utilizados no hebraico moderno coloquial. Olha, frases feitas e modismo. Observe bem aqui, essa é uma expressão muito utilizada para cumprimentar as pessoas, utilizando o sufixo pronominal. Aqui eu estou utilizando o sufixo pronominal com a palavra shalom. Então, eu tenho, ó, mashalomchem. Mashalomchem. Como vão vocês? Aqui eu utilizei o sufixo pronominal da segunda pessoa do masculino plural, rem. Agora aqui eu tenho a palavra vez, tor. Eu utilizei aqui o sufixo pronominal da primeira pessoa, tori, minha vez. Aqui eu tenho a palavra matzav, situação, com o sufixo da terceira do singular masculino, então indica dele, a situação dele. Ok? Essas formas aqui serão encontradas mesmo no hebraico coloquial. Agora observe
seguinte situação. Na linguagem literária, jornalística e muito formal, isto no hebraico moderno, é comum encontrar o uso do possessivo com sufixos ligados aos substantivos. Então, para quem adentra a linguagem literária, jornalística, muito formal, é comum também aparecer os substantivos com sufixos pronominais para indicar o possessivo. Okay? Agora, nos textos bíblicos, sempre a ideia de posse será representada por palavras com sufixos pronominais. Ok? Então não adianta. Quem vai estudar hebraico bíblico tem que dominar os sufixos pronominais. Vamos ver aqui como é que fica então. Aqui eu tenho alguns exemplos. Olha, sufixo com substantivo masculino singular. Então, por exemplo, aqui eu tenho a palavra sipura, que é conto, história, sipura, a palavra masculina. Agora, observa aqui, eu estou utilizando um sufixo pronominal da terceira pessoa do masculino plural. Então, sipura fica sipuram, a história deles. Utilizei aqui o sufixo pronominal da terceira pessoa do masculino. Então eu tenho a história deles. Vamos ver um outro caso aqui. Olha aqui, agora eu tenho o substantivo é feminino singular. Então eu peguei a palavra opinião, que é feminino no hebraico, da. Utilizando o sufixo pronominal da primeira pessoa, meu ou minha, eu tenho agora dati. Dati, minha opinião. Vamos ver agora como é que fica com um substantivo masculino plural. Aqui eu tenho um substantivo masculino plural, meninos, e eladim. Quando eu coloco sufixo pronominal nessa palavra, aqui eu estou utilizando um sufixo pronominal da terceira pessoa do feminino. Então, olha como é que fica a pronúncia, né? Yaldehen, Yaldehen, cuja tradução vai dar seus meninos, ou os meninos delas. Tá vendo? Os meninos, com o sufixo pronominal da terceira do feminino plural, os meninos delas. Aqui nós temos agora sufixo pronominal com substantivo feminino plural. Então eu tenho aqui a palavra meninas, yeladot, meninas. E eu vou utilizar aqui agora, olha, o sufixo pronominal da terceira pessoa do singular masculino. Então eu passo a ter a forma yaldotav, que quer dizer suas meninas ou as meninas dele. Só para finalizar aqui nós temos algumas considerações. A primeira é que o sufixo ele vai concordar com o possuidor, ok? Ele não tem nada a ver com o objeto possuído. Ele vai concordar sempre em pessoa, gênero e número com o possuidor do objeto. E o segundo ponto é que o substantivo com sufixo pronominal nunca leva o artigo, porque o próprio sufixo já define a palavra, ok? Então eu fico por aqui hoje, uma lição um pouquinho mais difícil para vocês. Se tiver dúvida, deixe aí sua pergunta, que a gente, na medida do possível, vai tentar responder para você. Falou? Shalom, uleitraot.